A planície de Sinar, que antes era um cenário de intenso movimento e unidade, agora estava tomada por um silêncio inquietante. O som das vozes que antes se elevavam em uníssono havia sido substituído por um murmúrio confuso, cheio de tentativas frustradas de comunicação. A grande obra, que parecia ser o símbolo da força e da unidade da humanidade, havia sido interrompida de forma abrupta. Com as línguas confusas e a incapacidade de se entenderem, os grupos de trabalhadores começaram a se formar naturalmente. Cada grupo era composto por pessoas que conseguiam se comunicar entre si. Onde antes havia um povo unido com um único propósito, agora havia pequenos agrupamentos, cada um falando uma língua própria, incapaz de colaborar com os demais. No início, esses grupos tentaram permanecer na planície, acreditando que poderiam se reorganizar e talvez retomar a construção. Mas a confusão continuava a aumentar, e os conflitos entre os diferentes grupos começaram a surgir. O que antes era uma comunidade unida tornou-se uma terra dividida, onde o entendimento mútuo parecia impossível. As diferenças linguísticas não afetaram apenas a comunicação, mas também as relações humanas. Onde antes havia harmonia, agora surgiam mal-entendidos e desconfianças. Pequenos desentendimentos rapidamente se transformavam em grandes disputas. Os homens e mulheres que antes trabalhavam lado a lado, agora se viam como estranhos. Diante desse cenário, os grupos começaram a perceber que não havia mais como permanecer juntos. Cada grupo, guiado por sua própria língua e cultura emergente, começou a buscar novos lugares para habitar. Assim, os povos começaram a se dispersar pela terra, cada um em busca de um lugar onde pudesse viver e prosperar sem a constante confusão e conflito. A dispersão foi tanto um ato de necessidade quanto um reflexo da intervenção divina. Deus, em sua sabedoria, havia permitido que os homens fossem espalhados para impedir que a arrogância e a autossuficiência voltassem a uni-los contra os seus planos. Agora, em vez de uma humanidade concentrada em um único lugar, surgiam novos povos e nações espalhados por toda a terra. A jornada para esses novos lugares não foi fácil. Muitos enfrentaram dificuldades ao atravessar terras desconhecidas. Alguns grupos precisaram atravessar montanhas, enquanto outros enfrentaram desertos ou rios. Cada um teve que aprender a adaptar-se ao novo ambiente, encontrando maneiras de cultivar a terra, caçar e construir abrigos. Durante esse processo, cada grupo começou a desenvolver suas próprias culturas e costumes. As línguas que haviam sido dadas por Deus agora se tornavam a base para novas formas de expressão. Canções, histórias e tradições começaram a surgir em cada grupo, refletindo suas experiências e perspectivas únicas. A diversidade que Deus havia introduzido na humanidade começava a se manifestar de maneiras belas e criativas. Embora a dispersão tenha causado tristeza para muitos, também trouxe novas oportunidades. Cada grupo teve a chance de começar de novo, em um lugar diferente, com sua própria identidade. O mundo, que antes era dominado por um único povo e uma única língua, agora começava a se transformar em uma tapeçaria rica e variada de culturas e nações. Mas mesmo em meio a essa diversidade, uma coisa permanecia verdadeira. Todos os povos eram descendentes de Noé e compartilhavam a mesma origem. Por mais que as línguas e os costumes os diferenciassem, eles ainda eram parte de uma única família humana, criada por Deus. Com o passar do tempo, os grupos dispersos começaram a se estabelecer em diferentes regiões do mundo. Alguns encontraram planícies férteis e se tornaram agricultores,
cultivando trigo e outras plantações. Outros se estabeleceram perto de rios e mares, aprendendo a pescar e a navegar. Alguns grupos se tornaram nômades, movendo-se de lugar em busca de pastagens para seus rebanhos. Essas diferenças nas formas de vida levaram ao desenvolvimento de novas tecnologias e habilidades. O conhecimento foi passado de geração em geração e cada grupo começou a construir sua própria história e legado. Assim, a dispersão, que inicialmente parecia um ato de separação e dificuldade, tornou-se o ponto de partida para a diversidade e a riqueza da humanidade. Mas havia algo mais profundo por trás desse movimento. Deus, em sua sabedoria, havia permitido que os homens fossem espalhados para que eles pudessem cumprir o seu propósito original: encher a terra e governá-la com sabedoria. A dispersão, embora parecesse uma consequência da confusão, era, na verdade, parte do plano divino para a humanidade. Cada nova nação, com sua língua e cultura única, era um lembrete do poder e da criatividade de Deus. Ele havia transformado o orgulho humano em uma oportunidade para mostrar sua soberania e sua capacidade de trazer beleza até mesmo das situações mais confusas. Assim, a grande planície de Sinar, que uma vez foi o centro da unidade humana, tornou-se um símbolo de algo muito maior. Ela marcou o momento em que a humanidade começou a se espalhar pelo mundo, levando consigo as sementes da diversidade e da criatividade que Deus havia plantado em seus corações. Embora os grupos estivessem agora separados por línguas e distâncias, o plano de Deus para a humanidade continuava a se desenrolar. Ele não havia abandonado seu povo, mas estava trabalhando para guiá-los de acordo com seus propósitos. Crianças, o que podemos aprender com essa história? Às vezes, quando as coisas parecem estar dando errado, Deus está trabalhando para algo muito maior do que podemos imaginar. A dispersão das pessoas pode ter parecido um momento triste, mas, na verdade, fazia parte do plano de Deus para encher a terra com diversidade e beleza. Deus nos criou únicos, com diferentes dons, talentos e culturas. Isso mostra o quanto Ele nos ama e o quanto Ele valoriza a criatividade e a variedade. Mas, mesmo com todas as nossas diferenças, nunca devemos esquecer que somos todos parte da mesma família, criados por Deus e amados por Ele. Lembrem-se de valorizar as pessoas ao seu redor, mesmo que sejam diferentes de vocês. Deus nos fez para vivermos em harmonia, respeitando e aprendendo uns com os outros. Vamos sempre confiar que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós e para o mundo inteiro.